moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML5. Vamos continuar falando aí sobre SVG e na aula de hoje nós vamos falar sobre o elemento PET, que é um elemento bem bacana, onde nós vamos trabalhar com curvas, onde nós vamos começar a trabalhar com curvas, porque até então nós trabalhamos com retângulos, círculos, né? A aula passada nós aprendemos o polígono, né? Mas só linhas retas. Hoje nós vamos aprender a curvar essas linhas. Então basicamente eu tenho que ter uma linha com dois pontos e vou indicar a posição dos basers de cada um desses pontos. A princípio parece um pouco complicado, mas a gente vai acostumando aí com o tempo, tá bom? Então esse é o assunto da aula de hoje. Continuando o SVG, elemento PET, para a gente poder trabalhar com curvas, ok? Logo depois da vinheta. Roda aí. Então, moçada, vamos lá. Aqui no computador vamos entender então o elemento PET. Vamos ver como que a gente trabalha com curvas aí. E eu vou pedir auxílio ao CorelDRAW. Então eu vou utilizar o CorelDRAW para ficar mais fácil, até mesmo de vocês entenderem como que funciona o procedimento com curvas, tá bom? Então eu tenho uma área aqui no CorelDRAW de 600 por 600, que é exatamente o mesmo tamanho aqui do meu SVG, tá? E adicionei guias aqui de 150 em 150 pixels, tá? Para ficar fácil o entendimento aí. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou desenhar aqui no CorelDRAW e vou traçando lá o SVG para a gente ver. Vou traçar essa linha, tá certo? Que começa aqui no x0, y0 e termina no x600, y600. Como que a gente traça essa linha aqui? Primeiro a gente tem que configurar a linha, né? Então vou colocar o style aqui, ó, stroke, 1 pixel e stroke. Aliás, aqui é a cor, né? Stroke, vou colocar a cor 0. E stroke width, eu vou colocar 1 pixel. Beleza. E sem preenchimento, aqui ó. Fill none, sem preenchimento. Então, devidamente configurado, agora vamos colocar aqui os elementos com a tag D. Com o tag não, né? Com o parâmetro D. Então, aqui eu vou criando... vou adicionando as diretrizes aqui para o meu PET, para o meu caminho. Vou começar aqui no 00, eu vou explicar aqui como é que funciona esse sistema de coordenada aqui, tá? Vou começar no 00 e vou terminar aqui no 600. Por enquanto, olha só, F5 não aconteceu nada. Por quê? Aqui o PET, ele necessita de alguns parâmetros. Ele necessita, por exemplo, de um parâmetro iniciar aqui com o M, que é o Move To, tá? Para a gente indicar que eu vou iniciar a movimentação aqui do ponto 00 até o ponto 600. F5, tá aqui a nossa linha aqui do ponto 00 até o ponto 600. Tá certo? Foi exatamente o que nós fizemos lá no CorelDRAW. Aqui nós vamos seguir um padrão. Deixa eu até fazer uma separação aqui para ficar fácil a gente entender. Esse aqui é o fechamento, vou deixar ele aqui embaixo, vai ficar bem fácil da gente entender. Aqui, gente, para as curvas, eu vou indicar dois pontos e entre esses dois pontos eu vou indicar a curva. A curva vai ser isso aqui, ó. Deixa eu fazer ela no CorelDRAW e nós vamos reproduzir lá no HTML, no SVG. Então vou converter isso aqui em curva. Quando eu clicar aqui no nó, ele vai disponibilizar os dois basers dessa curva. E é exatamente isso que nós vamos precisar configurar lá no
no SVG, no HTML. Então eu vou pegar esse nó aqui, ó, esse Bezier, e posicionar aqui, ó, nesse ponto. Eu já deixei alinhado com as guias para facilitar. E esse Bezier eu vou posicionar aqui nesse ponto. É isso que nós vamos precisar fazer lá no SVG. Indicar a posição, as posições dos Beziers. Então, o primeiro Bezier, ele está posicionado aqui, ó, no x 300, y 0, ok? Vamos posicionar aqui. Então, eu vou indicar aqui, ó, curva, letra C, onde que eu falei que ele estava posicionado? X 300, y 0. Então, x 300, y 0. E o segundo Bezier, onde que ele está? Ele está aqui no x 600, y 300. Então, vamos lá. X 600, y 300. Então, olha o padrão. Início, primeiro Bezier, segundo Bezier, fim da linha, que seria o início da próxima linha. Vamos salvar, atualizar. Olha, eu já descrevi a primeira curva aqui, exatamente essa curva aqui que nós fizemos. Tá certo? Por enquanto. Para continuar, veja bem, eu vou traçar essa linha aqui. Deixa eu colocar isso aqui de cor vermelho, aumentar essa espessura aqui, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Tá certo? Se bem que os Beziers não vai adiantar muito, não. E eu quero traçar essa linha aqui, ó. Quero continuar essa linha aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu vou indicar um novo ponto, só que um ponto de linha, line to. Line to onde aqui, ó? X 0, y 600. Então, x0, y, cadê a vírgula? Y 600. F5, tá aí a minha linha. Ok? Bom, só que eu quero que essa linha também seja uma curva. Então, vamos lá. Vamos transformar ela em curva e eu vou adicionar os Beziers aqui nessas posições aqui para ficar fácil da gente calcular. Aqui agora muda um pouquinho a nossa perspectiva aqui. Vamos deletar isso aqui. A próxima linha, gente, ela é a partir desse ponto. Então, quanto nós estamos deslocando este ponto deste ponto? Eu estou deslocando para a esquerda. Eu estou deslocando em x. Quanto aqui, ó? É negativo, né? 150, 300, 450, 600. Para a esquerda, negativo. Então, x menos 600 e y. Quanto eu desloquei y desse ponto? Nada. Está no mesmo y. Então, o deslocamento do y foi 0. E a curva? A curva aqui, após o primeiro ponto, né? Eu nem precisaria fazer isso aqui, ó. Nem precisaria colocar o C, tá? Mas eu gosto de colocar para ficar mais fácil a visualização. Ok? Vamos à curva. Primeiro nó, primeiro Bezier, aliás, esse aqui. Quanto desse Bezier eu estou deslocando desse nó? Estou deslocando x menos 150, y menos 150. Aqui para cima é negativo, tá certo? Para baixo é positivo, é invertido aqui, tá bom? Então, menos 150 no x, menos 150 no y, vai dar essa posição aqui. Então, menos 150 no x, vírgula, menos 150 no y. E o segundo Bezier, esse aqui, ó. Esse aqui eu estou deslocando 150, 300, 450. Menos 450 no x e menos 150 no y.
menos 450 no x, menos 150 no y. Salvei, olha aqui a curva que nós temos, a hora que atualizar lá tem que dar exatamente essa curva aqui. Vamos ver? F5, olha aí, ó, exatamente aquela curva lá. Então olha como que o CorelDRAW ajuda, né? Ajuda bastante, tá? Se eu der um Z, um close, ele vai traçar uma linha aqui, mas a gente não vai conseguir arredondar, né? Então vamos continuar aqui, olha só, vou traçar essa linha aqui, deixa eu selecionar, transformar em curva e fazer também um arredondamento para essa linha, aqui e aqui, encaixou ali, encaixou, beleza. Então eu quero essa curva aqui. Vamos lá? Qual que é o próximo ponto? A partir desse próximo ponto vai para o 0, 0. Então, quanto eu vou deslocar para o próximo ponto? A partir desse. x0, y menos 600. Então aqui, ó, x0, y menos 600. Ok? Então, esse aqui não vai dar, né? Porque eu teria que colocar o L lá. Tá? Se eu colocar o L aqui, aqui, ó, colocar o L, aí ele entende que é uma linha. Tá certo? Beleza. Só que eu quero continuar trabalhando com curvas. Então, eu vou indicar aqui as curvas a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto, qual que é a posição desse Bezier? X, 150, Y, menos 150. Então, X, 150, Y, menos 150. E o próximo, e esse aqui? X, 150, Y, menos 150, 300, menos 450. Então, x 150, y menos, vírgula, né? Y menos 450. Vamos ver se deu certo? Olha aí, ó. Exatamente a minha curva. Então, exatamente essa curva aqui. Olha só, eu tenho essa forma aqui, reproduzida aqui. Então, parece complicado, não é? Na verdade, não vou mentir, não. É um pouquinho complicado, sim. Mas a gente acostuma. Vocês vão acostumar com esse padrão. Primeiro ponto, certo? As curvas, a posição dos Bezers. Próximo ponto, posição dos Bezers. Ponto, Bezers. Ponto, Bezers. Ponto, Bezers. Ponto, Bezers. Tá? E o próximo Bezier é sempre em relação ao Bezier anterior. Vamos fazer uma nova forma aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso? Vamos lá. Olha só, eu quero fazer essa forma aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui. Vou ir desenhando aqui no CorelDRAW e vou criar uma forma aqui que nós vamos reproduzir. Vou transformar tudo em curva aqui. Para esse Bezier, eu quero colocar aqui. Esse outro eu quero colocar aqui. Joia. Esses aqui eu vou colocar aqui. Beleza? E esses eu vou colocar aqui. Então, eu quero fazer essa forma aqui, né? Quero desenhar essa forma aqui no SVG. Tomando como primeiro ponto esse aqui, ó, deslocado 150, 150. Então, vamos lá. Então, vou apagar todos esses pontos aqui. Começando aqui no 150. 150. Qual que é
Antes de eu colocar a curvinha aqui, qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é 450 no x e 150 no y. Então, já vou colocar ele aqui, ó. 450, 150. Ok? Esse já é esse próximo ponto. Opa! Esse próximo ponto aqui. Para a gente ter os dois pontos, né? E criar a curvinha aí. Curva. Em relação a este Bezier aqui, está no x 150, y 0. Então, x 150, y 0. E o próximo? O próximo está no x 450, y 0. 450, y 0. Vamos ver se deu certo? F5. Nossa senhora, deu nada certo aqui. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu... Ah, não, gente. Peraí. Eu que errei mesmo, né? Em relação a esse aqui, ele tá no x 300, certo? Y 0. X 300, y 0. Agora sim, olha lá. E a nossa curvinha aqui, né? Que não deu certo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui com a curva. Curva. Desloquei aqui. X. Desloquei 0, né? No X. Só desloquei menos 150. Então, X eu desloquei 0. 0. Y menos 150. E esse aqui, eu desloquei x 300, y menos 150. Então, x 300, y menos 150. Beleza, tá vendo? Então, bobeirinha que eu dei aí, né? Bobeirinha que eu dei nos cálculos ali, eu tracei tudo errado. Próximo ponto aqui é esse aqui. Em relação a esse aqui, esse ponto aqui está no x 0, ok? Que ele está no mesmo x. Então, vamos colocar ele aqui, ó, x 0. E o y 300. Então, y 300. Vou colocar um L aqui, só para a gente ver se está certinho. Opa! Peraí, errei de novo, gente. X é 0. Ah, não, é porque o line ele pegou aqui, né, gente? Tá certo. Ok. Então, em relação a esse, o x, deslocamento do x é 0, tá? E o y, 300. Vamos fazer essa curva, ok? Em relação a esse ponto, x 150, y 0. Então, curva 150, 0. Próximo, em relação a esse ponto, né? 100, 150, 300 de y, 150 de x. Então, 300, 150. Vamos ver. F5 e foi demais, né? Aqui o ponto tá certo aqui, só a minha curva que ficou demais. Então deixa eu calcular de novo aqui, ó. 150x y 0. 150x y 0. Ok. O outro x 150, mesma coisa. Y 150, 300. Uai, 150, 300. Ah, não, gente, aqui, ó, eu inverti, né? 150, 300. 150 no X e 300 no Y. Aí, agora sim. Certinho. Próximo ponto em relação a esse que é o anterior, eu desloquei X
x menos 300, y0. Menos 300, y0. Foi o deslocamento desse ponto em relação a esse. E o Bezier? O Bezier x0, y 150. Em relação a esse, né? X não tem nada, tá vendo? 0, o y 150. Então, curva x0, y 150. E o próximo, em relação a esse, eu desloquei x menos 300, y 150. Então, x menos 300, y 150. Vamos ver F5. Olha aí, ó, deu certinho, hein? Certinho. E o último aqui agora, o último aqui em relação a esse aqui, né? Que esse é o último ponto agora, aqui, ó. Em relação a esse, o próximo ponto está deslocado x0, coordenada x0, y 300, beleza? Então, x0, y 300. Vamos às curvas. Deixa eu colocar o C aqui também que eu esqueci, que eu gosto de identificar. Curvas. Primeiro Bezier em relação a esse, está deslocado x menos 150, y0. Menos 150, y0. E o outro, em relação a esse aqui, x menos 150, y 300. Então, x menos 150, y 300. Então, está... Ixi, gente, errei de novo. Pera aí, vamos voltar aqui. Primeiro, x menos 150, ok. Y0, joia. Depois, anota para cima, né? Para cima aqui é negativo. Ah, é aqui, ó. Então é menos 300. Agora sim. Menos 300. Nossa senhora. Pera aí, gente. O que eu fiz aqui? É, aqui também, ó. Já vi. Menos 300. Salva. Atualiza. Beleza, olha. Por quê? Onde que eu tinha errado? Eu tinha colocado 300 aqui, né? Para cima que ele é negativo. Então, eu tinha colocado 300, ele levou para baixo. Então, esse ponto em relação a esse está no x0, y menos 300. Tá aí. Fechar, né? É um pet, então a gente coloca um Zzinho ali para poder fechar. Não vai alterar nada aqui não, mas só para deixar o pet, o caminho fechado. E vamos alterar o preenchimento dele aqui. Vamos colocar um vermelho. F00, vermelhão. Nosso objeto aí, vermelho. Então, tá vendo que bacana? Olha aí, ó. Legal. Eu vou mostrar aqui no Corel. No Corel aqui, ó. Vou lançar esse desafio aqui. Vou desenhar aqui bem rapidinho, tá? Para não gastar muito tempo da aula. Talvez eu até acelere o vídeo aqui. Eu vou até fazer isso. Vou acelerar o vídeo aqui, tá? Enquanto eu desenho aqui, tá bom? Deixa eu correr aí. Bom, então tá aí, ó. Vou lançar esse desafio aqui para vocês reproduzirem aí no SVG, tá certo? Na dimensão aí 600 por 600, tá certo? Deixa eu até deixar as guias aqui para ficar mais fácil, né, de vocês visualizarem. Então, desafio lançado aí, tá? Para reproduzir essa imagem aí
no SVG. Beleza? Ok? Quem tiver o CorelDRAW vai ficar mais fácil, né? Pode ir seguindo aí as mesmas orientações que eu fiz aí. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Na aula de hoje vimos aí patch, como trabalhar com curvas aí dentro do Corel do HTML, né, no sistema de gráficos SVG, tá certo? Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. É isso aí. Vale o seu joinha, não esquece de clicar no joinha, quem não é inscrito se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.